E aí, galerinha, mais uma vez, continuando do vídeo anterior, né? Vou passar para vocês aqui só a relação que a gente vai chamar de relação fundamental. Beleza? O que seria essa relação fundamental, né? Baseado nessas definições aqui, ó. Então, ó, baseado nessas definições, como a gente acabou de encontrar, ó, que o seno de alfa, né, é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, beleza? E eu passei essa relação para vocês aqui, ó, que é o seno de alfa sobre o cosseno de alfa, a gente chega que é a tangente de alfa, beleza? Então, ó, agora eu vou passar essa relação para vocês aqui, ó. Vou passar essa relação, ó. Se eu pegar esse seno aqui, ó, e elevar ao quadrado, e esse cosseno elevar ao quadrado, o que que isso me dá? Beleza? Então, ó, vou pegar aqui, né, o seno de alfa ao quadrado, beleza? Meu 2 está parecendo um alfa, mas esse aqui é alfa, tá? Então, ó, mais o cosseno, né, ao quadrado de alfa. Tranquilo? Tranquilo? O que que eu vou chegar, ó? Isso é igual a quê? Né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso é igual a quê? Como eu sei que o seno, ó, o seno é B sobre A, ó, eu vou pegar, ó. Então B sobre A ao quadrado. Por quê, ó? Então, deixa eu só mudar aqui só para vocês interpretarem melhor. Quadrado aqui. Beleza? O quadrado aqui ou aqui é a mesma notação, tá? Então você teria o seno ao quadrado, beleza? De alfa, e não o seno de alfa ao quadrado, beleza? Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né? Então aqui o seno ao quadrado mais, né, o cosseno ao quadrado. Isso é igual a quê, ó? Isso é igual, né? Isso é igual b ao quadrado sobre a ao quadrado mais c ao quadrado sobre a ao quadrado. Beleza? Aí, o que que a gente tem, ó? Como o denominador é o mesmo, né? A gente conserva o denominador, ó. Então vai ficar, né? Conserva o denominador. Aí eu vou ter, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí olha lá pro teorema de Pitágoras, ó. Qual é a relação que a gente tem, ó? Que a ao quadrado é justamente, ó, a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. Então isso aqui eu posso substituir por a ao quadrado, ó. Aí eu cancelo e isso aqui é igual a 1. Ou seja, olha a relação que a gente acabou de chegar, ó. Que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa. Então, ó, o seno, né, ao quadrado de alfa mais o cosseno, né, ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Ok? Então a gente chegou nisso. O que que isso significa pra gente, né? O que que isso significa pra gente, ó? Que o seno ao quadrado de qualquer ângulo, mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo, de forma que alfa, né, esse ângulo aqui seja o mesmo, isso é sempre igual a 1. Ok? Então, ó, depois a gente vai ver um exemplo disso aqui. Beleza? Então a gente vai ver um exemplo disso aqui. Tranquilo? Então, ó, isso aqui, ó, a gente chama de relação fundamental. Relação fundamental. Então isso aqui a gente chama de relação fundamental. Beleza? Então isso aqui, né, é justamente, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, você chama de relação fundamental. Beleza? Eu falei no vídeo anterior que eu ia passar um exemplo, ó. Então nós vamos passar os exemplos aqui, ó. Então, ó, considere aqui, né? Então, ó, seja ABC aqui um triângulo retângulo, beleza? Aqui reto, aqui, né, um ângulo alfa, beleza? Esse lado aqui como sendo 10, tranquilo? Esse lado aqui, ó, como sendo 6. E esse lado aqui como sendo x, triângulo ABC. Tranquilo? Quanto que seria o seno de alfa, né? Então, quanto que seria o seno de alfa? Quanto que é seno de alfa? Primeira coisa que você tem que saber, né, é que
esse triângulo retângulo ele tem que obedecer o Teorema de Pitágoras, que fala assim, ó. Então, ó, o lado maior ao quadrado, né? Então, ó, 10 ao quadrado tem que ser igual, ó, a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, 100 é igual a x ao quadrado mais 36. Esse 36 eu passo para o outro lado. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado é igual a 100 menos 36. Então, x ao quadrado é igual a 64, né? Então, 64, então x é igual a raiz de 64, que dá 8. Então, x é igual a 8. Beleza? Então, x é igual a 8. Tranquilo? Então, ó, esse lado aqui vale 8. Beleza? Então, ó, se eu mudar aqui também, ó, se eu mudar aqui, certo? Colocar aqui, ó, 5 e 13, né? Quanto que seria esse lado aqui? Do mesmo jeito, ó. Quanto que seria esse lado aqui? Esse x aqui. Então, mesma coisa você teria que fazer, ó. 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Mesma coisa. Beleza? Então, ó, 13 ao quadrado é 169. É igual a 25 mais x ao quadrado. Esse 25 eu passo para cá. Então, 169 menos 25 é igual a x ao quadrado. Então, 144 é igual a x ao quadrado. Passa para cá como raiz, certo? Então, significa que x é igual a 12. Então, esse lado aqui, ó, vale 12. Beleza? Aí agora, o que eu vou fazer, né? Feito aí esses exemplos de aplicação do Teorema de Pitágoras, então eu vou encontrar meu seno, cosseno e tangente. Beleza? Então, ó, vou pegar esses valores aqui. Como a gente acabou de ver que isso aqui vale 12, então eu vou ter, ó, o seno de alfa. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é 12, dividido pela hipotenusa, que é 13. Beleza? Vocês podem fazer na calculadora aí, quanto que dá isso aqui. Tranquilo? Depois, ó, você vai ter, né, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Tranquilo? E depois, ó, tangente. Tangente de alfa é cateto oposto, que é 12, dividido pelo cateto adjacente, né, que é 5. Beleza? Então, ó, o seno, cateto oposto ao ângulo alfa, ó, cateto oposto ao ângulo alfa, dividido pela hipotenusa. Beleza? A hipotenusa vale 13. Tranquilo? Então aqui é um outro exemplo, né? Você pode até jogar na calculadora aí, ó. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui na calculadora. Vocês podem até conferir aí também na calculadora. Então, ó, 12, né? 12 dividido por 13. Dá 0,92 aproximadamente, ó. 0,92 aproximadamente. Depois, ó, 5 por 13. 5 dividido por 13. Dá aproximadamente 0,38, né? Aproximadamente 0,38. E depois 12. 12 por 5 dá 2,4, né? Então, dá 2,4 aproximadamente não, exatos, né? Dá 2,4 exatos. Beleza? Então, ó, o seno de alfa, 0,92. Cosseno de alfa, 0,38. E a tangente de alfa, 2,4. Aí você fala, como que eu vou descobrir esse ângulo, né? Lá na frente nós vamos ver umas relações inversas, né? A inversa do seno, a inversa do cosseno e a inversa da tangente. Beleza? E depois nós vamos ver também o inverso disso, né? Que eu expliquei para vocês no vídeo lá de composição de funções, que a gente viu, ó. O que seria, né? O inverso, né? O inverso e a inversa, né? O que seria o inverso? Então, o inverso de uma função, f de x, o inverso dela seria 1 sobre
f de x, o inverso, então você inverte. E a inversa dela, ó, de f de x, a inversa seria f a menos 1 de x. Seria isso. O que significa isso aqui, ó? Lembrei? É justamente, né, quando você fizer a composição de f a menos 1 com f de x, né? F de x com f a menos 1 tem que dar a função identidade. Beleza? Então, ó, depois nós vamos ver, né, o que seria o inverso, né, e a inversa do seno. Então, ó, a inversa do seno, né, é o que a gente vai chamar de arco-seno, certo? Arco-seno. A inversa do cosseno nós vamos chamar de arco-cosseno. Lá na frente nós vamos ver isso. E a inversa da tangente a gente vai chamar de arco-tangente. Beleza? Então, ó, arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente. As funções inversas. E o inverso, né, é você pegar e inverter a função, você pegar e inverter 1 sobre ela. Aqui nós vamos chamar, né, de cossecante, secante e cotangente. Beleza? Lá na frente nós vamos ver isso. Tranquilo? Aí agora, ó, vou passar aqui um exemplo, ó, outro exemplo, né, para vocês, rapidão, só para vocês aplicarem aí, ó. Então, se vocês têm aqui, ó, se vocês têm aqui um triângulo retângulo, certo? Aqui vale, né, A, certo? Aqui vale A e aqui vale 4, triângulo ABC, certo? Tá até desproporcional aqui, né? Então, deixa eu consertar esse desenho aqui, né? Só pra eu não passar tanta vergonha. Então, aqui, aqui e aqui. Aqui vale A e aqui vale 4. Tranquilo? O triângulo ABC. Pronto. O que tem que acontecer? Ó? Primeira coisa. Aqui um ângulo beta, né? Então, ó, o que tem que acontecer? Tem que obedecer o teorema de Pitágoras, né? Se é um triângulo retângulo, então, ó, a ao quadrado mais a ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado, né? Então, ó, a ao quadrado mais a ao quadrado, eu vou ter 2a ao quadrado. Beleza? É igual a 16, né? Tranquilo? Então, ó, a ao quadrado é igual a 8, né? Que eu passo 2 dividindo, dá 8. Então, a é igual, né, a raiz de 8. Beleza? Ou seja, o comprimento desse lado aqui, ó, é raiz de 8. Beleza? Se você quiser racionalizar ainda, ó, você pode escrever assim, ó, que a é igual, né, a raiz de 8 é 4 vezes 2. Beleza? Esse 4 aqui é 2 ao quadrado, então você pode separar, ó. Então ficaria, ó, a raiz de 4 vezes a raiz de 2. A raiz de 4, né, é 2. Beleza? Então, ó, a é igual a 2 raiz de 2. Então você pode racionalizar. Beleza? Então, ó, esse comprimento aqui, ó, vale 2 raiz de 2. E aqui também, ó, 2 raiz de 2. Beleza? Aí você pode aplicar aí, ó, o seno, cosseno e tangente. Tranquilo? Desses, né? Desse triângulo aqui, para encontrar as relações métricas, né, nesse triângulo aqui. Beleza? Aí agora, ó, nós vamos para os ângulos notáveis. Beleza? Então nós vamos aqui agora para os ângulos notáveis, né? Então o que seriam esses ângulos notáveis, né? Tem muitas músicas sobre esses ângulos notáveis, que é para você encontrar, né, o ângulo de 30, 45 e 60 de triângulos aí, né? Quanto que vale o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Beleza? Então nós vamos para os ângulos notáveis, ó. O que seriam esses ângulos notáveis? Eu vou demonstrar aqui para vocês o de 30, 45 e 60, como encontrar. Por isso que eu defini lá para vocês o que seria, né? Aquela mediana, aquela bissetriz e aquela altura. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Considere aqui, então seja ABCD aqui, ó, um quadrado. Beleza? Então seja ABCD aqui um quadrado, ó. Então, ó, A, B, C e D. Um quadrado. Quadrado de lado A. Beleza? Um quadrado de lado A. E aqui, ó, eu traço a minha diagonal, ó. Então eu traço a minha diagonal. Então, ó, quando eu traço a minha diagonal, ó, eu vou ter aqui, ó, esse ângulo aqui, né? Como é um quadrado, todos os ângulos são retos,
beleza? Todos os ângulos medem 90 graus, ó. E se eu traço a minha diagonal, ó, minha diagonal vai dividir o ângulo exatamente em duas partes iguais. Então, no quadrado, a diagonal coincide com a bissetriz, ok? Então, ó, vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Aqui é 45 e aqui 45. Beleza? E, consequentemente, ó, aqui também é 45, ó. Beleza? Então, eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Eu vou ter esse triângulo aqui, ó. Então, aqui 45 e aqui 45. Aqui vale A e aqui vale D. Tá vendo? Então, ó, o triângulo A, B e C. Tranquilo? Só para vocês situarem aí. O que eu vou fazer agora? O meu objetivo é encontrar, né, o seno, cosseno e a tangente de 45 primeiro. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Primeira coisa, se é um triângulo retângulo, ó, se formou um triângulo retângulo, tem que obedecer lá o teorema de Pitágoras. Então, ó, D ao quadrado é igual a ao quadrado mais A ao quadrado, ó, A e A. Então, D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Eu passo agora a raiz, ó. Então, D é igual a raiz de 2A ao quadrado. Eu posso separar as raízes, vai ficar, ó, raiz de 2 vezes a raiz de A ao quadrado. Beleza? Aí, ó, lembra lá quando eu expliquei módulo de uma função? Então, ó, esse termo aqui vai sair o quê? Módulo de A. Só que o módulo de A ele vai ser positivo para A maior ou igual que zero e negativo se A for menor que zero. Como o A é uma medida, então eu tiro a parte negativa. Beleza? Porque não existe medida negativa. Então aqui me sai só A positivo. Beleza? Então vai ficar, ó, então D é igual, né, a A raiz de 2. Então essa aqui é a minha medida de diagonal, ó. Então isso aqui vale A raiz de 2. Tranquilo? Então agora eu posso aplicar, ó, o seno de 45 é cateto oposto sobre hipotenusa. Então vamos lá, ó. Então, ó, o seno de 45 graus é igual o cateto oposto a ele, esse aqui, você pode pegar esse ou esse, tanto faz. É 45 do mesmo jeito. Então, ó, cateto oposto a 45, você pode pegar esse aqui ou esse, é 45 do mesmo jeito, não importa. Então, ó, cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é A raiz de 2. Então, ó, eu posso simplificar, né? Vai ficar 1 sobre a raiz de 2. Você pode deixar desse jeito. Tem professor que fala, ah, não pode deixar raiz no denominador. Pode sim, raiz é um número, raiz de 2 é um número. Por que não pode deixar? Beleza? Então, ó, 1 sobre raiz de 2. Mas por conveniência, né? Claro, por conveniência, a gente faz o quê, né? Racionaliza, que seria o quê? Multiplicar, ó, por raiz de 2 aqui em cima, certo? E raiz de 2 aqui embaixo, ó. Ou seja, mas raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Você está multiplicando pelo elemento neutro na multiplicação, que não altera em nada. Ok? Então vai ficar, ó, multiplicação, né, de fração é numerador com numerador e denominador com denominador. Então fica raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, propriedade de radiciação, fica raiz de 4. Isso é igual a 2, a raiz de 2 sobre 2. Então o seno de 45 graus, ó, é raiz de 2 sobre 2. Beleza? Agora nós vamos para o cosseno, ó, de 45, né? 450 é bom. De 45 é igual, ó, cosseno de 45. Como que eu posso fazer? Cateto adjacente a 45 dividido por A raiz de 2. Opa, é a mesma coisa daqui lá, ó. Divido, isso é igual a 1 sobre raiz de 2. Faço o mesmo procedimento do anterior, ó. Multiplico por raiz de 2. E isso é igual, né? Raiz de 2 dividido pela raiz de 4. E isso dá raiz de 2 sobre 2. Ou seja, lembra lá que quando eu defini cosseno e tangente, seno, cosseno e tangente, falei que o seno de um ângulo é um número. Então, ó, o seno, seno e cosseno dá sempre um número. Ou seja, seno, cosseno e tangente dá sempre um número. Agora a tangente, ó. Tangente de 45, né? Como que seria? Quanto que seria, né, a tangente de 45? Ó? É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É A sobre A. E simplificando isso dá 1. Beleza? Então, ó, a tangente de 45 vale 1.
beleza? Então a tangente de 45 vale 1. Tranquilo? Vou passar um exemplo para vocês, ó. Não, eu vou passar primeiro as relações do seno de 30, 40, de 30 e 60 e depois eu vou passar o exemplo, porque o exemplo seria justamente a aplicação, né? De um de 45 com um de 30, beleza? E um de 60, tranquilo? Então, ó, defini para vocês, né? Peguei um quadrado, separei o quadrado e defini para vocês as relações métricas, né? Em um triângulo retângulo do ângulo de 45 graus. Tranquilo? Então aqui você tem o seno, cosseno e tangente de 45. Então, ó, não esqueça, seno de 45, raiz de 2, cosseno de 45, raiz de 2 e tangente de 45 vale 1. Depois aí vou até organizar na tabela para vocês todos esses valores, tá? Tem até várias músicas aí espalhadas pelo YouTube aí, mas eu mesmo não gosto dessas músicas não. Tranquilo? Então, ó, agora eu vou encerrar aqui, depois eu vou passar para vocês o de 30 e 60. Tranquilo? Então, valeu aí.